porque nós estamos no período que comumente se comemora o Natal. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Nós pedimos que vocês abram suas Bíblias no livro de Lucas 2. A gente vai ler do capítulo 1. O tema da nossa mensagem: Natal, a revelação de Deus. Todos já abriram suas Bíblias aí no livro de Lucas. Faz parte dos evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. E João também faz parte dos evangelistas. Então vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos ler do 8 até o 20, que diz o seguinte. Eu vou ler na versão NVI, na versão internacional, mas você pode acompanhar na versão que você tiver, não vai mudar muita coisa. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos que o ouviram, o que os pastores diziam, ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Verso 20. Os pastores voltaram, glorificaram e louvaram a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, e como lhe fora dito. Vamos orar? Pai amado Senhor, nós te damos graça porque o Senhor permite lermos a Tua palavra, uma palavra de tantos milênios atrás, Pai amado, que hoje está ao nosso dispor, à nossa disposição para lermos e para refletirmos. Nós precisamos que Teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender qual a lição, Senhor, qual o princípio bíblico o Senhor quer que aprendamos, Pai. O que precisamos mudar na nossa mente, o que precisamos mudar em nosso coração e em nossas atitudes. Nos mostra através da Tua palavra, que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Venha agir de maneira sobrenatural em nossas vidas nessa manhã. Te peço que todo pensamento de distração seja neutralizado, Pai amado. Os problemas ficam lá fora, as distrações, para que, em reverência, Senhor, na Tua presença, possamos ouvir apenas a Tua voz. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Santa Claus é uma referência a São Nicolau. Ele existiu de fato, era um bispo de Mira, hoje na atual Turquia. Ele viveu no século IV e era famoso por ajudar os necessitados. Daí a inspiração para a figura do Papai Noel. Ele era conhecido por sua generosidade, ajudava as crianças, os pobres, e essa lenda foi tomando proporções e acréscimo de coisa até chegar ao Papai Noel que nós vimos por aí, né? Só que o texto que nós lemos
mostra o verdadeiro sentido e propósito do Natal: o nascimento e encarnação do Deus menino, que tinha como missão salvar e resgatar o homem que vivia preso nas trevas do pecado. Esse momento que é escrito esse livro é lá pelo século 70, 90 depois de Cristo. Lucas faz todo um apanhado metodológico de tudo que aconteceu, conversando com pessoas, testemunhas, e naquele momento ele estava sob o domínio de Roma. E Lucas traz, todo um apanhado de informações, porque ele dá ênfase ao nascimento de Jesus Cristo como Messias, como cumprimento das profecias do Antigo Testamento. A gente vai entender que Lucas explica, os evangelhos explicam melhor o que aqueles profetas falaram, sem muita compreensão no momento que eles viviam, mas eles tinham fé de que tudo isso aconteceria, que um dia salvação, resgate daqueles que estavam que ele veio para resgatar o que havia sido perdido, no caso nós. E é entendendo toda essa situação que nós vamos refletir nessa passagem bíblica. Natal, a revelação de Deus. No primeiro Natal, esse é o primeiro Natal, Natal 01, e começa as comemorações seguintes. No primeiro Natal, nós tivemos os anjos, estavam presentes no primeiro Natal. Vamos ler novamente nossa Bíblia, lá no verso 9 ao 15, que está falando dos anjos. E aconteceu que um anjo do Senhor, esse anjo provavelmente é Gabriel, ele já teve outros encontros nesses momentos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, dos pastores. E ficaram aterrorizados, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede seu favor. Quando os anjos deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém. Bem, eu não sei se eu li sem muita emoção, sem muita entonação, mas parece que a gente tem lido a Bíblia, passado por coisa que talvez, se nós nos deparássemos, não ficaríamos tão quietos. Você já encontrou um anjo? Você já esteve num lugar como num deserto, na mata, no sítio, e todas as luzes se apagaram, e você estava no escuro, e uma luz apareceu, iluminando toda a noite? Quando criança e adolescente, assistia ou escutava histórias de terror, você ia ao banheiro sozinho, no escuro? Pois é, a gente não sentiu isso aqui. Você está no campo, conversando trivialmente com os outros colegas de trabalho. Um anjo aparece, nós não ficaríamos normais. E é isso que aconteceu. E não só isso. E a pergunta é: por que esses anjos não apareceram de dia? Por que não apareceu para uma outra classe de pessoas? No templo, no palácio do imperador, mas ali. E não bastava isso, não só um anjo, mas milhares de anjos. No período interbíblico, que antecede, é um período que os teólogos chamam, que fica entre o Antigo e o Novo Testamento. Porque Deus se manteve em silêncio. Não foi dado profecia nesse período, de aproximadamente 400 anos.
pessoal mais antigo das igrejas aí, os mais crentes raízes, né? Nas suas Bíblias, entre o Novo e o Velho Testamento, às vezes tinham 2 páginas em branco, ou 1 página em branco. Significava o silêncio profético. Significava os 400 anos que não houve profecia. Malaquias é o último que faz profecias. E pronto, silêncio total. De repente, é quebrado tudo isso e parece que os anjos tiveram muito trabalho naquele período. Porque o anjo Gabriel vai até Maria, como descrito em Lucas. Primeiro ele vai para Zacarias, que era um sacerdote da ordem de Abias. E ele fala para Zacarias, que já era bem idoso, né, que Zacarias teria um filho com Isabel, que além de idosa ainda era estéril. Vocês teriam um filho. Eles eram cheios do Espírito Santo. E Gabriel disse que eles teriam um filho, e esse filho ia preparar o caminho para a chegada do Senhor. Depois desse anjo Gabriel aparece Maria. Gente, os anjos estavam mais tempo aqui na terra do que no céu. E aparece para Maria e fala que ela teria um filho, explica como isso ia acontecer. E Mateus relata que José, em sonhos, Gabriel aparece para ele em sonhos, falando que o ente santo que estaria no ventre de Maria é o ungido do Senhor. Ele é o Filho de Deus. E toda vez que esses anjos apareciam, as pessoas caíam no chão, por isso que ele dizia, toda vez que vocês olham para Lucas, o livro de Lucas, o livro de Mateus, os anjos vão dizer, não temas, não fique com medo, ei, eu vim trazer uma boa nova para vocês. E ele vai falar com os pastores sobre isso. Os anjos, porque depois desses 400 anos, Jesus nasce. E por que não nasceu no Brasil? Porque não nasceu em São Luís, na cidade operária. Porque tinha que ser lá no 1º século. Porque ele era o momento exato. Paulo chama esse momento de plenitude dos tempos. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Por isso ele veio naquele momento. Houve uma grande movimentação de anjos nesse período. E Gabriel significa mensageiro de Deus, é isso que eles estão. Eles estão a serviço dos que herdarão a salvação, como dito lá em Hebreus, né? Eles não estão aos caprichos dos que são salvos. Eles estão em favor dos que herdarão a salvação, mas para conduzi-los, para que reflitam a glória de Deus. Eles são chamados ministros, espíritos ministradores. E exatamente o que eles estavam fazendo ali. Você tem que entender que esses anjos são milenares. Eles são criaturas perpétuas. Em algum momento do tempo, eles foram criados. E viveram antes que o mundo que nós conhecemos fosse criado. E eles estavam perante a glória de Deus, o esplendor da glória de Deus, todos os tempos. Só havia uma situação em que esses anjos não conheciam, e foi a primeira vez que isso aconteceu com eles. Ele ia olhar o Deus eterno, o Deus criador de todas as coisas, o Deus soberano, agora, entrar num espaço-tempo finito, em nosso planeta, na história dos humanos. E agora eles viram Deus como Espírito, e agora eles estão vendo um Deus menino. Mas o que traz alegria a esses anjos, porque eles se alegraram, né, é que Deus se encarnou, se tornou como um de nós, para nos resgatar, e isso trouxe alegria àqueles anjos. E a palavra de Deus diz que, quando eles anunciaram que seria uma boa nova, não somente para os judeus, mas para todos os povos. E essa parte de todos os povos que me alegra muito, porque eu não sou judeu, eu sou nordestino de São Luís, e eu estou nesse todos os povos. Um dia, a graça de Deus entrou no meu coração, entrou no seu coração. Você não teria capacidade de chegar a Deus.
Mas Ele, pela sua infinita graça, Ele te olhou e te amou. E não somente isso, Ele te chamou para ser filho dEle. Não existe título nenhum nessa terra que supere ser chamado filho do Deus Altíssimo. Os anjos estavam ali e quando eles anunciam, provavelmente Gabriel, ele está anunciando isso, é permitido aos homens verem esses anjos, porque eles são invisíveis, são espíritos. Só que quando eles começam a falar de Deus, e eu senti isso no louvor hoje, eu quero agradecer à equipe que ministrou hoje de louvor, de como a gente se entregou. A presença de Deus estava aqui. Está aqui. Esses anjos, quando eles começam a falar de Deus, do Deus que eles servem, eles não conseguem se conter. E, de repente, eles rompem numa apoteose de louvor e, de repente, muitos anjos não se seguram e se juntam e começam a louvar a Deus, engrandecer o seu nome, porque eles vivem diariamente diante daquele que é santo, santo, santo. Eles têm esse privilégio, e Deus estende esse privilégio a nós, de quando louvarmos, e louvarmos com entendimento, com compreensão, com reverência, com alegria diante da sua presença santa. Os anjos, então, dão os avisos, e essa paz que ele fala não é a paz, não é a pax romana que estava imperando. A pax romana imperava pela força do exército romano, mas a paz que os anjos estavam falando era uma paz que transcende essa paz terrena, com ausência de problemas. É uma paz que traz, que liga novamente o homem a Deus. A palavra religião vem do latim, da palavra religare, que é ligar a criatura ao Criador. Isso não era possível ao homem. Por isso o Natal teve que acontecer. Porque precisou que Deus, Filho, viesse, se transformasse em um de nós, encarnar, se tornar um humano, um filho de homem, para que Ele pudesse nos ligar, nos levar a Deus. E graças a Deus, e obrigado, Senhor, porque Ele veio nos buscar. Pecado significa errar o alvo. Nós não encontraríamos o caminho de volta a Deus. Não conseguiríamos. Estávamos destruídos, transformados. Nós estávamos modificados pelo pecado. Mas também nós, no primeiro Natal, nós tivemos os pastores. Né? Os pastores não eram bem vistos em Israel. Né? Eles estavam na camada mais baixa da sociedade, muitas vezes vistos como desonestos, pouco confiáveis e considerados impuros cerimonialmente por não guardar o sábado todas as vezes. O trabalho deles era no campo. Né? E esse grupo de pastores que estavam ali, eles estavam guardando as ovelhas que iriam por sacrifício no templo. Então, ficavam logo perto. Tanto que quando o anjo diz que na cidade de Davi, ele já sabia que era Belém. Porque Davi nasceu na cidade de Belém, estavam poucos quilômetros dali. Belém significa casa de pão. Lembra? Eu sou o pão da vida. O pão da vida agora caminhava entre os humanos. O menino Deus estava ali. E a palavra de Deus fala que ele foi envolvido em panos e deitado numa manjedoura. Não havia espaço, não havia lugar nas hospedarias, porque estava tendo censo. Né? O imperador mandou fazer o censo, estava todo mundo voltando para a sua cidade, estava tudo cheio, mas não havia lugar para hospedar o Filho de Deus. Temos que orar muito, irmãos, para que muitos que nós amamos, irmãos, pais, familiares e amigos, que haja no coração dele um lugar para o Filho de Deus.
Eu sei que nós temos lutado, temos pensado muito nessas pessoas que amamos e temos orado. O que eu quero dizer para vocês, não desistam. Continuem firmes nesse propósito. Porque um dia a luz de Cristo irá brilhar no coração dessa pessoa. E você estará aqui com ele sentado, ouvindo as palavras de Deus e adorando a Deus. Os pastores estavam ali e, de repente, naquele momento tão difícil, né, e eles ficam atentos às notícias. E a notícia que eles recebem era uma notícia que os profetas do Antigo Testamento já haviam falado, mas eles não sabiam como ia acontecer. E ali eles puderam ouvir a palavra de Deus. Vamos ler o verso 8, o verso 15 a 17 e o 20 dessa passagem. Volte aí à sua Bíblia, no capítulo 2 de Lucas. Diz assim: houve pastores que estavam no campo próximo e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Nós já explicamos por que eles estavam ali. No verso 15, quando os anjos deixaram, foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Natal, a revelação de Deus. Durante a história da humanidade, Deus escolheu um povo para se revelar de uma forma mais particular. Ele vem acompanhando os descendentes de Abraão, os descendentes de Adão, e um povo é feito, tribos são feitas, e as pessoas de outros povos, os sumerianos, acadianos, os cananitas, eles não tinham essa revelação, né? E era uma revelação progressiva, não vinha tudo de uma vez. A cada passo que a humanidade evoluía, crescia, ia saltando parte dessas revelações. Por isso que ela é progressiva. E o povo judeu achava que só eles seriam alcançados. Mas agora, o que está dizendo é que todos serão alcançados, porque Deus se fez carne. Natal é Deus se revelando a você e a mim. O Espírito Santo de Deus faz que a gente possa entender essas verdades. Sem Ele, não poderemos entender a realidade da palavra de Deus. Então, os pastores estavam ali, e quando eles dizem, 15, o Senhor nos deu a conhecer. Não podemos chegar a Deus por nossos próprios meios. Somente Ele pode se chegar, se inclinar até as suas criaturas e salvá-las. No verso 16 diz: então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de ouvirem, contaram a todos o que lhe fora dito a respeito daquele menino, e todos que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Esses últimos anos, pós-pandemia, nós tivemos grandes embates nas redes sociais. Falamos de tudo. Escolhemos lados, escolhemos times. Na área da política, houve desentendimento até familiar, entre amigos, por inclinação partidária. Todo ano tem os famosos campeonatos brasileiros e as pessoas escolhem seus times. A gente não tem esse ímpeto de falar da verdade do Natal nesses grupos. Não temos a intrepidez necessária. Até temos, talvez não a usamos, como esses pastores, porque eles, iletrados, quando souberam dessa verdade, gente, não tem como você esconder isso. Você ter um encontro com milhares de anjos e ficar no anonimato, isso não vai acontecer nunca. Você vai explodir de vontade de sair correndo e dizer para as pessoas. E agora eles vão ali e olham aquela criança, aquele bebê, caindo, não tinha nem 8 dias de nascido. Aquela estrela ainda brilhava lá em cima, porque depois os magos viriam do Oriente. Tudo estava acontecendo muito rápido, para processar era complicado, mas eles não estavam aí, eles estavam louvando e adorando. Eu não quero ter muita compreensão, eu quero entender apenas que o Filho de Deus veio me buscar.
E foi isso que eles entenderam. Só que o Filho de Deus precisa ainda alcançar muitos do que nós conhecemos. Nossa oração não pode parar. Temos que continuar orando por pessoas. A condição social daqueles pastores não os impediu de anunciar as boas novas. Pelo contrário, eles voltaram glorificando e adorando a Deus e anunciando a todos do seu encontro com o Filho de Deus. Eles continuaram suas vidas como pastores, maridos, pais, mas agora com o coração iluminado, porque viram a Jesus. A resposta dos pastores às boas novas pode nos inspirar a partilhar nossa fé e testemunhar o que Deus tem feito em nossas vidas. Irmãos, eu me incluo junto ao grupo que vai deixando para lá, de não falar profundamente do Deus encarnado, do Deus Salvador. É triste admitirmos isso, mas precisamos rever. Cristo pode voltar a qualquer momento. Eu sei que vocês no coração têm pessoas especiais que queriam que estivessem nesse encontro com Deus. Precisamos ter ousadias. Aqueles pastores não precisaram de estudo, eles não tinham nem ser grandes teólogos. Apenas falaram o que viram e ouviram. O que Deus fez no teu coração é o que os outros precisam ouvir. E eles verão que você, quando os pastores foram ao encontro daquele menino, eles voltaram, mas não caminharam como eles caminharam na ida. Quando nós encontramos a Jesus, o nosso caminhar muda. E é visto pelas outras pessoas. E elas ficarão admiradas daqueles que roubavam, que não roubam mais. Aqueles que tinham uma vida promíscua e não mais isso. Aqueles que eram desobedientes aos pais e agora são totalmente obedientes, desrespeitosos aos pais. Só Jesus, só o Espírito Santo de Deus pode transformar o nosso coração dessa maneira. No primeiro Natal, não podia faltar o aniversariante. Tínhamos o menino Jesus. Vamos dar mais uma lida lá no 16, 17, do capítulo 2 de Lucas. Mantenha a sua Bíblia aberta. Então, correram para lá e encontraram... Acho que é o principado da microfonia. Então, correram para lá e encontraram o menino envolto, né, em panos, deitado numa manjedoura. Depois de o ver, contaram tudo aquilo que eles tinham ouvido, né, a respeito daquele menino. A palavra de Deus, os profetas do Antigo Testamento, eles não tinham uma percepção tão precisa de como tudo isso ia acontecer. Eles, por exemplo, quando Isaías, lá no capítulo 7, 14... Só um momentinho. No capítulo 7, 14, que ele diz assim, ó: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome Emanuel, que significa Deus conosco. Emanuel está aqui. Deus conosco está aqui. Isso deve mudar a nossa perspectiva de adoração, de oração nesse lugar. Esse lugar é só um ambiente de alvenaria, mas a presença de Emanuel torna esse lugar santo. Obrigadão, meu irmão. Deus lhe conceda uma linda mulher de Deus. Boa, irmão, a torcida está boa. Então, Isaías, no capítulo 7, 14, ele diz que seria de uma virgem que conceberia. Isso é inédito em toda a história da humanidade, né? As pessoas não tinham tido relação, Maria. E no capítulo próximo, no capítulo 9 de Isaías, no verso 2, ele diz: e o povo que vivia em trevas viu grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aquilo que aconteceu com aqueles
pastores, uma grande luz durante a noite, num lugar como um deserto, traz à memória daqueles pastores essas profecias. E quando você vê e continua, Isaías continua a falar, e no verso 6 do mesmo capítulo 9, ele diz que um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele é o Shalom, uma paz diferente do que conhecemos aqui. É essa paz que os anjos estão transmitindo àqueles pastores. É essa paz que esse menino que nasce está trazendo. E essa paz é porque nós éramos inimigos de Deus, viver numa situação de confronto. E agora ele paga o preço que era nosso, e agora podemos entrar até nos Santos dos Santos. Somente Jesus Cristo, e ele teve que nascer para que tudo isso fosse possível. Então Jesus nasce, Deus se revela, e os profetas do Antigo Testamento, eles até dizem onde o lugar onde esse menino deveria nascer. Estava, o anjo Gabriel disse como era o nome dele, os títulos que eles recebiam, os antigos profetas falaram, a forma como ele ia nascer e até o lugar. Miqueias, no capítulo 5, verso 2, diz assim: e tu, Belém, Efrata, que era o antigo nome de Belém, é pequena demais para figurar entre a multidão de Judá. De ti me sairá aquele que há de reinar Israel, e cujas origens são de tempos antigos, desde os dias da eternidade. Eu não compreendia muito esse versículo. Um filho nos nasceu, um menino nasceu, um filho nos foi nos dado. Esse menino que nasce já existia. Esse menino que nasce já era filho. Esse menino que nasce era o Filho de Deus. Esse menino que nasce criou todas as coisas. Sem ele, nada que foi criado seria criado. Ele é o Verbo de Deus, o Logos. O Logos é a palavra que cria todas as coisas. Quando você chega no início do livro de Gênesis, que é chamado de Bereshit, que significa princípio. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. E quem estava ali? A Trindade Santa. E antes desse mundo ser criado, antes das primeiras estrelas, as primeiras montanhas serem erguidas, a Trindade Santa, no seu conselho santo, já sabia que nós pecaríamos e providenciaria que Jesus Cristo nasceria. Natal, nascimento. Não o que está acontecendo por aí. Lucas está explicando para a gente que o Deus que se revela chega até nós. Nenhuma revelação se compara à revelação de Deus na encarnação de Jesus Cristo. Ali está a sua máxima expressão. Tudo que precisamos saber de Deus está em Cristo. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Deus se fez homem, o Verbo se fez carne, Ele é o Salvador. Não há outro nome que importa que sejamos salvos. Somente através de Cristo somos reconciliados com Deus. O Natal tem que trazer a glória de Deus no céu e a paz nos homens da terra. Jesus, uma pergunta: Jesus está no centro da sua celebração do Natal? Você tem gasto energia e recurso com coisas secundárias que não refletem a verdadeira celebração do nascimento do Salvador Jesus? O verdadeiro Natal só é possível com Jesus Cristo. Lucas deixa claro o verdadeiro significado e propósito do Natal. Se você quiser resumir o livro de Lucas, um ponto central, um verso central, está em Lucas 19:10, que diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Isso é Natal. E
Como crentes e conhecedores do verdadeiro propósito do Natal, não devemos nos calar e ocultar esta verdade, mas proclamá-la a todos, pois essa é a vontade de Deus. Para concluir, queremos dizer: Jesus não veio apenas para nascer neste mundo, mas para restaurar a humanidade que havia se perdido por causa do pecado. Do Emanuel, Deus conosco da manjedoura, ao Deus em nós do Pentecoste, temos o enredo da salvação. Nossos olhos já viram a salvação do Filho de Deus, por isso podemos dizer como os anjos: glória a Deus nas maiores alturas, porque Deus se revelou aos homens que Ele escolheu amar. O verdadeiro sentido do Natal é alcançado quando Jesus torna-se meu Salvador pessoal. Que Deus, em suas misericórdias, na sua infinita graça, traga essa verdade em nossos corações e possamos refletir. E que no próximo Natal, aqueles que amamos estejam aqui conosco para adorá-lo também. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, nossos corações só têm a te agradecer por ter nos mandado, ter nos amados e ter se revelado a nós através do teu Filho Jesus Cristo. Somos felizes pela salvação em Cristo Jesus. Restaure em nós a alegria de anunciar o melhor Natal que o homem pode ter, que é de ver nascer nos corações de nossos familiares e amigos Jesus, o Filho de Deus. Que teu Espírito Santo ilumine as mentes e os corações daqueles que ainda não deram um passo de fé em receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Que teu Espírito Santo gere no coração deles a fé salvífica, a fé que justifica pela pregação do Evangelho de Cristo. Senhor, que haja salvação nesta manhã em tua casa. Oramos com fé no precioso nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.